Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perigos e riscos aí, as suas diferenças e definições. Bom, a analogia do perigo e do risco aí é o seguinte: a principal diferença entre risco e perigo está na exposição. O risco advém da exposição a um certo perigo. Uma definição geral desses termos pode ser que o perigo é toda fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença. O risco é a exposição ao perigo, levando-se em conta a gravidade, ou a severidade e a frequência que se está exposto. O controle aí são as medidas tomadas que agem na exposição e na severidade, diminuindo assim o risco. Então o exemplo que eu trago aí para vocês é o tratador de leão, que está exposto 3 vezes ao dia para alimentar o leão dentro da jaula. Nessa atividade, o que a gente pode identificar? Que o perigo é o leão, o risco é tratar o leão, 3 vezes ao dia é a frequência e o controle é a jaula. Seria possível de alguma forma a gente diminuir o risco dessa atividade? Da mesma maneira, a gente não pode fazer essa analogia para as máquinas e equipamentos. A gente pode utilizar dessa ideia, de quantidade que o funcionário está exposto, àquele perigo, para a gente definir o risco. Então qual que é a diferença aí da máquina para o leão? Bom, na norma a gente tem algumas definições de perigo e risco. O que a gente usa aí é o sistema de gestão de saúde ocupacional, e ele vai tratar lá que é a ISO 45000 de perigo, fonte ou circunstância com potencial para causar lesões e problemas de saúde. E o risco é a combinação da probabilidade da ocorrência de eventos ou exposições perigosas relacionadas ao trabalho e da gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados pelos eventos ou exposições. Então o risco basicamente é a probabilidade de ocorrência versus a consequência, tá? Para a gente fazer a gradação, a gente traz o conceito de matriz de risco, Ela permite a visualização da atividade avaliada, podendo confrontar a probabilidade do evento acontecer com a gravidade do dano caso ele ocorra. Com essa análise é possível realizar a gradação dos riscos e ter um parâmetro para priorizar as ações e medidas de controle, tá? Então essa é uma ferramenta bastante difundida já e que tem aí alguns outros tipos de análise, Esse tipo aqui que eu trouxe para vocês é o Hazard Rate Number. Você consegue aí colocar pesos para gravidade e consequência e para probabilidade, possibilidade de ocorrência, tá? Então você tem lá desde inexistente, a gravidade, situações que não vão gerar nenhum tipo de lesão, até extremamente prejudicial, que a gente pode considerar aí como o limite do morte, E a probabilidade ela pode ser pequena, média, alta ou altíssima. Então, se a gente fosse gradar, por exemplo, uma atividade que tem uma gravidade ou consequência levemente prejudicial com uma alta, probabilidade de ocorrência, a gente vai ter lá um risco substancial, gradação 3. Se a gente pegasse, por exemplo, uma atividade em altura, que tem lá o risco de queda, morte, por exemplo, a gente vai colocar ela como gravidade e consequência 4. E com uma exposição aí, mesmo que pequena, a gente ainda assim vai ter um risco alto, nível 5. É importante a gente trazer aqui para cá que é o seguinte: a gente tem que sempre fazer essa análise sem controle, mesmo que você já exista um procedimento, já exista os EPIs, já exista a proteção da máquina ali, você tem que fazer essa gradação sem esses controles, para que você não minimize nenhum tipo de risco aí, tá? Então faz sem os controles, depois vocês adicionam os controles e aí essa probabilidade ela vai diminuir, ou a gravidade da consequência também vai diminuir. Então com os controles a gente consegue alterar esse nível de risco. O que fazer e quais os prazos, no caso, por exemplo, da altura, do exemplo de altura que eu trouxe aí, que deu um nível 5, ele é altíssimo, é intolerável e ela tem que ser imediata. Então a gente vai lá, orientação para tomada de decisão, que a medida de controle é necessária e a prioridade é muito alta. Devem ser adotadas medidas provisórias imediatamente. Então nesses casos assim, deu alto, altíssimo, intolerável, imediata. Bom, mas eu já tenho um controle existente lá, que é o meu cinto de segurança, a minha permissão de trabalho, as APRs. Então tudo isso você começa a ter a questão da diminuição da probabilidade, Ou, por exemplo, uma queda onde eu tenho um cinto
o dano não vai ser morte, né? Pode causar algum tipo de lesão, então ele já passa de repente para um alta substancial, que ainda eu tenho que implantar as medidas de controle, é necessário, pois a prioridade é alta, pois são necessárias medidas garantidoras de redução de risco abaixo dos limites de tolerância de forma parcial. Então, conforme a gente vai mexendo ou na probabilidade de ocorrência ou na gravidade do que vai acontecer, né, das causas aí, a gente vai conseguindo mexer tanto na categoria do risco e na priorização da ação admissível. Tranquilo? E aí, ficou alguma dúvida? Gostaram do vídeo? Se gostaram, dá um like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários quais os tipos de assunto que vocês gostariam de ver da área de engenharia de segurança, engenharia de meio ambiente e engenharias de assuntos em gerais aí. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima.